Aleluia. Estamos dentro da semente de fé da ACV Jesus Cristo é o caminho. Um programa magnífico, importante e vital. Eu tenho descoberto essa verdade. Essa semana de fé é vital para a nossa caminhada dentro da fé cristã. Aleluia. Então, continue dentro da semente de fé. Amém? E a semente de fé que eu quero acomodar hoje no seu, no meu coração é o consolo e a promessa. Aleluia. O consolo e a promessa. Em que cenário Jesus trouxe esse consolo e esta promessa? Primeiro, ele trouxe esse consolo e essa promessa no cenário dos conflitos humanos. Pois se você observar, Pedro vai negá-lo. E dentro dos conflitos humanos, nós muitas vezes nos perdemos. É exatamente depois que Pedro o nega que ele vai trazer esse consolo e esta promessa. Mas em que outro cenário também Jesus traz este consolo e esta promessa? No cenário da cruz. A cruz não está distante de Jesus aqui, na altura desse texto, na altura desse capítulo. A cruz está muito perto de Jesus. E Jesus já está sentindo o cheiro da cruz. Jesus já está percebendo as angústias da cruz. É inerente nas sensações da humanidade de Jesus a grandeza do que seria a cruz, do que seria a coroa de espinho, do que seriam os cravos, do que seria a humilhação, do que seria a dor, do que seria, sobretudo, o afastamento, o virar de costas do eterno para Jesus ali na cruz do Calvário. É exatamente dentro desses dois cenários que Jesus decide trazer o grande consolo e a grande promessa. Vamos ler então João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aleluia! Que coisa tão maravilhosa! O que é importante pensarmos nessa semente é que Jesus está trazendo esse consolo e essa promessa dentro desses dois cenários. O cenário do conflito humano. É tão verdade a questão do conflito humano que no próprio texto você tem aqui Tomé não crendo, tendo pensamentos duvidosos na cabeça dele, depois de ter andado com Jesus muito tempo. Então, o ser humano, dentro do seu conflito humano, muitas vezes se perde. Mas mesmo dentro desse cenário, Jesus está dizendo aqui: eu tenho um consolo para vocês, um consolo tão maravilhoso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, independente dos nossos conflitos humanos, do que nós estamos vivendo dentro da nossa humanidade, nós precisamos nos apegar a este consolo que está aqui. Crer em Deus, crer em Jesus, não ter medo no coração, permanecer firmes com essa fé em Cristo Jesus.
Aleluia. E, sobretudo, mesmo nesse cenário de humanidade que nós vivemos, e nós não podemos fugir dele, estamos aprisionados a esse sistema humano, está lá dentro de nós. Mesmo assim, nós precisamos nos apegar a essa grande promessa. Escute uma coisa, você tem uma casa indescritível lá na eternidade. Uma casa tão grande, tão maravilhosa, que se chama eternidade com Cristo. Eu não consigo, e ninguém mais consegue, descrever o que é o céu. A nossa mente humana não tem capacidade para descrever o que é exatamente essa grande promessa que está aqui para mim e para você. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, aleluia, vou preparar-vos lugar, oh glória. Jesus prometeu isso, ele já concretizou isso, já está pronto, o lugar já está completamente pronto, nos aguardando, aleluia, aleluia. Ele continua dizendo, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, aleluia. Aqui nós temos a promessa da volta de Jesus. Ele disse aqui, virei outra vez, virei outra vez. Essa expressão explícita aqui, dita aos discípulos, refere-se à volta de Jesus. E a volta de Jesus está logo ali, está bem pertinho. Daqui a pouquinho nós vamos para a grande morada que Jesus preparou para cada um de nós. Amém? Então escute, não importa o que estamos passando, não importa o que vamos passar, precisamos dia após dia nos apropriar deste consolo e desta verdade. Aleluia. Novamente, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Amém, querido? Mantenha-se firme no consolo de Jesus. Mantenha-se firme na promessa dele. Guarde a tua fé, para que ninguém roube a tua fé. Mesmo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, que chamamos o ciclo, o tempo da pandemia. Que o Senhor continue a nos abençoar. Vamos orar. Senhor Jesus, agora mesmo eu estou me apropriando deste consolo. Agora mesmo, Senhor, eu me aproprio deste consolo. Agora mesmo, Senhor Deus, eu continuo me apropriando desta promessa. Agora mesmo, Senhor Deus, eu continuo mantendo o meu coração nesta fé, que existe uma morada celestial, que existe a ressurreição dos mortos, que existe o arrebatamento da igreja. Agora mesmo, Senhor, eu alinho o meu coração com este consolo e com essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia.